a chance de dar processo é menor também. A chance de dar processo é menor, exatamente. A gente já está salvaguardado aqui. Reunião de pauta. Mas você não tem contato no STF? Não tenho mais, já tive. Já teve, né? Já tive. Na época do lulopetismo aqui. Do lulopetismo, Carlos Grau. Porque eu sou daqueles que foram pagos para poder falar nas redes sociais a favor do Lula. Mas não fazem isso com robô já? Assim, mais... Na época, não tanto. Assim, ganhei Aí. muito dinheiro, fiquei milionário. Gerar o desemprego estrutural. Não vai ter nem mais o ativista de agora eu sou pago pelo Bolsonaro, para falar bem dele. Pago bem pelo Bolsonaro? Mais ou menos. Tudo uma mixaria. Esses caras, sabe como é, né? Eles roubam mais do que fazem. Porra, cara, já roubou. Porra, anuncia aqui, né? Anuncia aqui. Já tentaram comprar teu voto? Nunca tentaram? Não, nunca passei por essa experiência, ainda bem. Porra, pois é. Já com você? Já aconteceu? Só nunca me ofereceram nada de palpável, né? Não. Mas aí... A mim... mas eu vendo, dependendo de quanto quiserem pagar. Todo mundo tem seu preço. E eu aceito o vale transporte, como eu sempre digo. Agora, como é que os caras controlam isso? Não tem como, né? Não tem, óbvio. Desde que sumiu o voto de cabresto, né? Mas o cara... Porque, na verdade, isso é para um controle de áreas, né? Então, o sujeito sabe se ele não tiver uma votação... Não tem um controle individual, né? Mas sabe se... Vai ver uma média, né? Assim, exatamente. Se uma dada... Ele não teve uma eleição numa dada zona eleitoral, que é o curral dele, ele... vai pressionar tipo a associação de moradores, com quem ele já fez uma intermediação, vai suspender determinadas atividades que desenvolviam, projetos sociais. Eles têm uma série de mecanismos para poder... No nível individual tem como o cara também fala, não vai. Mas isso é bem articulado, né? Se, por exemplo, um candidato chega, você tem contato com a associação de moradores, é tudo bem... Esse processo de computação é bem complexo, bem amarrado, né? E tem o dom e contradom. Mas se você quiser não votar no seu candidato de predileção... Só ganhar o dinheiro. Só ganhar o dinheiro, né? Ou a sua cesta básica, né? Mas aí que tá, fica um jogo... Pode ser um jogo de soma zero, né? Você pode votar naquele seu candidato, no seu vagabundo, no seu pilantra de estimação. E o vagabundo oficial lá, o ladrão oficial não ser eleito e você perder aí, sei lá, o pula-pula das crianças no final de semana. A dentadura. Né? Um mileiro de tijolo. São várias. Tem uma palavra boa para isso que é. Seu título de regularização. Ops! Como é que é? Vários. Não é bônus, não, mas várias. Como é que é? Várias prendas. Várias prendas. Tem barraca de São João. Tá chegando, São João. Porra, caralho, a festa mas de novo vamos ficar isolados. A míngua, comendo pamonha em casa. Pois é. Aliás, tem uma pamonha aqui perto do senhor que vende ali no Inca? No Inca, tu já comeu? Não, como. É muito boa. Tu não gosta de pamonha, não? Eu não sou muito fã de pamonha, não. Eu tenho medo de comer essas coisas de... Na rua? Assim, pamonha. Por quê? Mas como é que tu come na festa junina, então? A festa junina é outro ambiente, pô. Mas aquele senhor deve vender a festa junina também. Mas tá caráter, tá com o dente pintado de carvão, tá de palha. Chapéu de palha. De palha, porra. É diferente. Tem as meninas estão de quadriculado, de sardinha. É um outro ambiente. Tem o sereno. Tinha o sereno, né? Na época sereno, pode crer. Não existe mais. Sereno foi suprimido. O sereno era um troço que sempre tinha na época de festa de São João. Sereno perdeu sua vaga na festa junina. Falam que agora não falam mais festa de São João, né? A porra dos crentes. Agora os crentes brasileiros são os puritanos aqui, só que em vez de ir para os Estados Unidos virar país desenvolvido, chegaram os puritanos que chegaram, né, no... Eles podiam ir para lá e virar os Amish. Aqui cerceiam a porra toda, querem matar São Corre no avião, né? Porra, festas juninas, falam que nas escolas agora são festas tradicionais. É sério? Não pode mais ser festival, tomando no cu, porra. Caramba. Volta no tempo e traz, é até bom, traz logo os huguenotes pra cá. Mas será que se chamasse festa de...
Mas qual o problema de chamar? Podia ser festa junina, né? Vamos chamar, em vez de chamar de festa junina, vamos falar festa em homenagem ao solstício de inverno que estamos no hemisfério sul, as divindades que nós cultuamos e fazemos sacrifícios humanos nessa época para o sol voltar e se renovar. Pronto. Não é mais São João, não. Pronto. Quer voltar essa porra. Não é solstício, não, é equinócio, não? Não, é o solstício. Não, equinócio é quando a noite. Equinócio é no outono e na primavera, quando a noite dura o mesmo. Tem a mesma duração. Solstício é quando o sol está no ponto mais elevado. Mas tem solstício. Mas aquele do Jesus, que o Jesus nasceu, é o quê? É solstício também. Para nós é verão lá na Europa, né? No hemisfério norte é inverno. É quando o ponto, em tese, o sol está na sua posição mais baixa. Aí você tinha que sacrificar, né, as pessoas, matar, destruir, para o sol ficar de boa e voltar a subir, ter, né? Tiro o pessoal pegar um bronze depois. Mas aí podia chamar festa junina. Por que tem que chamar festa tradicional? Porque não pode falar o nome do santo católico. Esqueceram disso que o Brasil... Mas junina é o nome do mês. Festa São João. Se chamar festa caipira, aí pronto, aí o nego não vai deixar. Não pode mais falar caipira? Não pode, porque aí é preconceito. Uma caipira de boa. Preconceito com os caipira. Caipira tá lá cagando de coca, né? Limpando com sabor. Limpa, lixa e dá brilho. Já faz as 3 funções ao mesmo tempo. Tá lá com o seu amarelão lá, catando seu cigarro de palha, cagando no mato, de cócoras, né? Caralho, todos os estereótipos possíveis, né? Um barbeiro que mora na casa de pau a pique, né? Dente podre, né? Coitado do caipira. Coitado do caipira. Nem existe mais caipira, cara. Mudou, né? O caipira mudou, né? O caipira agora é o cara que anda de Land Rover. Pois é. Né? Isso é uma coisa que falam da música, desse fenômeno do sertanejo universitário, né? O pessoal fala né, que você vai hoje em dia, por exemplo, no interior, e aí a cultura sertaneja não é mais como era antigamente. É claro que não é mais como era antigamente, né? Porra! Você queria o quê? Que os caras ficassem congelados no tempo? Porra! Cagar de cócoras é foda. Cantando com aquela porra daquela violinha lá, não sei o quê, com os dentes tudo podre, porque isso aí é um estereótipo que existe de um tempo em que realmente a galera do interior era muito pobre, era muito fodida, né? Hoje em dia tu vai lá, os caras estão andando mesmo de S10, né? De Land Rover, só de carrão, não sei o quê, né? E tá tudo certo, né? De Camaro amarelo. Putz. Mudou, o interior mudou, né? E aí, consequentemente, a cultura sertaneja mudou também, né? Isso aí. Então, esse será um dos nossos temas depois dessa grande volta. Qual é o gancho? Temos que arrumar um gancho agora. O gancho é só um imbecil. Land Rover, S10 e tal, pô, tecnologia chegando no sertão, na música caipira, na música sertaneja, modificando lá a realidade daquela música, inclusive até a poesia, a poética daquela música mudou, né? As letras foram alteradas, agora os caras falam do carrão, ou seja, todas essas novas tecnologias que chegaram. Matar índio, cara, desmatar. Matar, soltar boi, dar tiro em sem terra. Exatamente. Isso aí. Essas temáticas, não sei se elas são um pouco polêmicas, não sei se elas... Melhor evitar, porque senão o nosso Protásio, como é? Protásio Imbuí vai... Protásio Imbuí, Porque eu estou sinalizando que os agroboys praticam... Não estou sinalizando. Não, é bom evitar, é bom evitar essas temáticas, porque senão o nosso querido doutor Protásio Imbuí vai ter que ajudar a gente e aí não dá trabalho. Mas eu não estou fazendo nenhuma relação assim direta, como, por exemplo, o rapaz Rafael... Que Rafael? Rafael Guaraná, da cidade de Sinop, né? Mato Grosso. Né? Eu poderia citar nomes da CPF, né? E falar essas coisas, mas eu não estou mencionando, né? É um personagem fictício, tá bom, gente? Você é burro aí. Vai que tem um em Sinop, sei lá, tacou fogo no índio. Pode acontecer, é um personagem ficcional. Pronto. Não, mas até, inclusive, você falou do índio, né? Porque o pessoal fala muito disso também que porra é essa? Índio de celular, não sei o quê. Ué, a tecnologia chegou na aldeia, gente. O índio pode andar de carro, pode ter celular, qual o problema? E não deixa de ser índio, assim como o cara do interior não deixa de ser um cara do interior. Os europeus deixaram de ser europeu porque, porra, não moram mais em pé, não moram mais em castelo, não moram mais em casa de pedra,
não tem que levantar mais o fosso levadiço, não morre de peste, não é mais europeu. Exatamente. Inglês agora, né? Aprenderam a cagar e lavar a mão depois, tem vacina, é foda mesmo. Mas o pessoal muita coca no lance. Muita coca no lance. Muita coca no lance, perceber que tinha um cara lá, um professor de antropologia, falava isso, que o índio tinha que ficar pururucando no mato, né? O índio é o que está pururucando no mato, né? São outras coisas. Mas quando chega o brasileiro de hoje, o brasileiro ia se reconhecer com o brasileiro do século XIX, né? Se tivesse... Pois é. Tivesse permanências assim muito significativas. Enfim, mas depois de todo esse preâmbulo... Viva a tecnologia. Viva a tecnologia que muda a realidade dos povos tradicionais, das festas tradicionais. E das artes tradicionais também. Também, exatamente. Então estamos aqui para falar sobre isso hoje. Se você está chegando aqui de paraquedas, eu sou o Péricles, esse é o... Eu sou o Rafael Guaraná. Rafael Guaraná, exatamente. Cheguei aqui na minha S10, depois de vistoriar primo do Ronaldo Açaí. Minhas vastas plantações de soja. E aí a ideia hoje vai falar aqui no nosso queridíssimo Malas Artes Podcast, que está sendo patrocinado por nada mais, nada menos que ninguém. Pela IBM. Pelo Elon Musk também. Pelo Elon Musk, que só investe em tecnologia de ponta. Isso. Que vai lançar a sua internet lá super sinistra. Já viu que ele mandou os satélites lá? Não, vi não. Tem um nome, eu acabei esquecendo o nome da internet. Eu não vou lembrar, mas dá para ver os satélites. Ele lança os satélites, o pessoal consegue ver o lançamento dos satélites e tal. Vai ser a nova tecnologia mais sinistra de todas aí para a internet. Aí você vai poder mandar foto de animais fofinhos agora em mais alta resolução. Mais alta resolução. Um pônei no arco-íris, um unicórnio no arco-íris. Um unicórnio no arco-íris, O emoticon vai ficar com mais cores ainda. Exatamente. Aí a gente tem 16 milhões de cores e vai para 24 milhões de cores. Inclusive aquelas que nenhum ser humano pode ver, mas às vezes a abelha que vai estar ali em volta do seu celular vai poder ver essa cor. Que elas enxergam mais. Elas pegam também a parte ultravioleta do espectro. Né? Não fazia ideia. Pausa para o gole. Pois é. Aí fala aí, do que a gente vai falar, afinal de contas? Nós vamos falar disso que você já falou aí. Isso aí. O impacto da tecnologia nas formas de expressão artística. Ou, se quiser, de forma mais concisa, tecnologia e arte. Isso. E aí? Tecnologia e arte Tá bom? Como a galera fala? Da liga? Da liga, do jogo, da sei lá o quê. Acaba que você vai falar assim, fulano, da sei lá o quê. Fala. Eu acho que sim, cara. Na verdade, é porque é engraçado, né? A gente sempre associa a tecnologia a essas coisas super ultra modernas, não sei o quê. Só que esquece que a roda é uma tecnologia, né, bicho? E nem todo mundo tem, né? Pois é. Nem todo mundo tem roda. Aqui na América pré-colombiana não tinha roda, porra. E como é que os caras faziam? Usavam Pois outros mecanismos ou não? Arrastava, porra. Maravilhas de trabalho, escravo mas não tinha. Roda só existia em brinquedo. Então. Não tinha roda. Aqui é impressionante. Conseguiram fazer aquela porra toda lá, as tecas mais incríveis sem roda. Sem roda, né? E sem metais também, porque não tinha ferro. Quer dizer, tinha uns metais mais maleáveis, né? Tipo ouro, mas metais mesmo para metalurgia, para uso mesmo de ferramentas, não tinha. É muito bizarro. E também não tinha animal fundido, né? Porque a lhama também não aguenta carregar pouca coisa. Porque o cavalo não é. O cavalo é árabe, né? Cavalo é da Eurásia, né? Ali, aquela região toda ali. Boi, não tinha boi. Um animal de carga era a lhama, que é muito, muito delicada. Isso só algumas partes. Só serve para dar cusparada na cara dos outros, né? A lhama ficava lá na porra lá das civilizações lá, só dando uma cusparada. Se puder, ninguém vai me explorar, não. Dava uma cuspida, né? Carrega a pedra aí. Então, por isso que eu acho que tecnologia e arte sempre estiveram associadas, né? Porque, afinal de contas, qualquer tipo de
digamos assim, aparato que consiga facilitar a vida do homem em alguma medida, vai acabar, é uma tecnologia, né? E isso vai ser utilizado nas artes inevitavelmente, né? Porque, afinal de contas, os artistas e a arte faz parte da sociedade, né? Então, o que está na sociedade vai ser incorporado pelas artes, inevitavelmente, né? Agora, falando de uma perspectiva mais contemporânea mesmo, né? Assim, disso que a gente entende como tecnologia na linguagem que a gente tem hoje em dia, né? Né? Dos computadores, celulares e todas essas coisas, me parece que, novamente, é um caminho inevitável, né? A gente precisa não, a gente incorpora isso meio que sem perceber, né? Não tem muito jeito, não tem muito o que fazer, não. Celular mesmo, né? Uma parada que na música está sendo cada vez... Já existem, né? Discos hoje em dia que são dentro de home studios, né? Que o pessoal grava só com o uso de celular, né? Só? Só produz com o uso de celular. Vai ficar uma merda, né? Não, mas é claro que não é assim, para uma instrumentação como bateria, coisa desse tipo. Mas, por exemplo, violão, a voz e um outro instrumentozinho ali, auxiliar, uma coisinha assim, dá para gravar, porque essa porra tem um condensador, cara. Isso aqui é um condensador. Porra. É. Caralho, E cada vez mais, assim, esses celulares mais sofisticados, mais caros, porque, porra, tem celular que custa, sei lá, bicho. Não vou nem falar do iPhone, né, que é super caro aqui no Brasil, especialmente agora que o dólar, $1 custa 488 mil reais, né, então... Mas nem falando do iPhone, assim, falando desses Android mesmo, né. Tem celular que é bem caro e, tipo, a qualidade dos... Como que a gente fala assim? Dos insumos? Não são dos utilitários. Então, são altíssimas, né? E aí você consegue ter microfones de altíssima potência, assim, com uma qualidade de som muito bem definida. As câmeras, inclusive, né? A galera fazendo videoclipes com câmera de celular, porra. Se bem como falava um amigo meu, falava não, fala ainda, né? Ainda tá vivo. Não sei se fala isso, mas enfim, falava. Vocês entenderam. Porra, cara, aqueles equipamentos que tem várias coisas. Sim. Isso não serve só para equipamento. É. O cara que faz tudo também não faz nada direito, né? Eu, por exemplo. O cara que é multi-instrumentista não é instrumentista nenhum, né? Porque, porra. Talvez para determinados usos, beleza, até entendo essa coisa multifuncional que serve, mas chega a um dado nível, vai sempre continuar tendo mas eu acho que tecnologia específica. Mas eu acho que isso acontece porque a tecnologia específica se desenvolve muito. E aí, quando você compara essa que está embutida e tal, ela vai ser sempre inferior em relação àquela. Mas, assim, por exemplo, os celulares hoje têm câmeras infinitamente superiores às que a gente tinha na década de 90. Câmeras profissionais. Não, isso é negado. Né? Isso é negado. Tanto que eu e esse amigo, exatamente esse amigo, nós trabalhávamos, fazíamos estágio no núcleo de rádio e TV do Cefet, a TV Cefet. E tinha lá câmeras de... Sempre profissionais mesmo, que na época custavam 40 mil. 40 mil reais, porra, no início do século, porra, isso é uma fortuna, né? Uhum. E, porra, e hoje os celulares eu vejo que a imagem fica melhor. Tem estabilizadores, né, que antes você precisava, nós temos que fazer uma Steadicam, que é um sistema que estabilizava a imagem lá com cano, fazer um negócio caseiro. Pô, isso automaticamente o programa faz. Mas ainda assim existe, porra, o profissional sempre vai preferir ter um equipamento dedicado para aquilo. Sim. Porra, por exemplo, gravar com celular, coisa que nós não fazemos nesse podcast, que temos uma estrutura extremamente sofisticada. Não, porque na música isso é muito... Às vezes acho que até tem um certo preciosismo, assim, com a qualidade. E de fato tem, né? Da captura, mas... porque... E áudio é foda, né? Áudio acho que é mais complicado ainda de dar boa captura do que, paradoxalmente, o vídeo. Não sei se é porque na imagem tem muita informação. Eu acho que existe esse elemento, tá tudo muito, tem muita coisa junto, aí você não presta atenção numa coisa só ou noutra. Você abstrai. Porque o áudio realmente, porra, qualquer coisinha dá ruim, cara. Qualquer coisinha, o som fica artificial, ou perde o brilho, né? Então... Mas eu acho também que quem é profissional do ramo vai sempre optar, por exemplo, um produtor fonográfico, ele vai sempre optar por ter
um microfone mais específico, uma coisa nesse sentido, até porque ele tem maior controle. Sim. Porque, né, num celular você não tem esse controle. Pô, tem microfones que você consegue manipular o grau da captura, né? da captura da. Como é que a gente Cardioide. fala? Não é esfera, não, Polaridade, né? da polaridade É o diagrama do dele. diagrama, exatamente. Então você consegue. Né, para quem não entende, assim, basicamente, tipo assim, você consegue, por exemplo, projetar o microfone para pegar só a sua voz, ou Sim. então né, você consegue alterar o registro, aumenta o diagrama para ele pegar diagrama não, diafragma, né? Para pegar a voz mais os sons ao redor da voz, assim. Então, eu acho que o cara vai ser esse é o tipo de controle que a gente ainda não tem no microfone de celular, mas acho que daqui a alguns anos esse tipo de coisa a gente vai ter. E aí os microfones específicos vão ser mais foda, entendeu? Assim. Mas aí também tem que acompanhar se o público isso faz uma demanda, tem uma demanda disso, né? Talvez tenha, porque todo mundo gravando hoje em celular, né? Às vezes se eu estiver numa rua movimentada e eu quiser fazer um vídeo com você falando, aí tem que ser um direcional, né? Como o pessoal usa em TV, porque você não quer pegar o som ambiente ou um daquele bidirecional que é o cara que está atrás da tese da câmera e seria atrás do microfone também vai falar, tipo, pergunta e resposta, né? Então, às vezes você quer só um pouco de som ambiente, enfim. Os jornalistas hoje em dia já sim. usam, né? O cara pega o celular e, tipo, o cara vai entrar vai fazer cobrir uma reportagem, não uma reportagem, mas o cara vai fazer uma reportagem assim na rua, ou então, sei lá, tá rolando aquela situação em que ele tem um monte de jornalista em volta ali. Antigamente o cara usava um gravador, né? Sim. Que era comum usar tinha até aquele Zoom, né? Aquele gravadorzinho da Zoom, que também os músicos usaram durante um tempo, que é até recente, né? Quando surge essa coisa do home studio, né? Que são esses equipamentos mais portáteis, não sei o quê. Os jornalistas usavam muito também. Hoje em dia tu vê os jornalistas no meio da rua, tipo, com celular, assim, tipo, lá entrevistando o presidente, o cara fala aqui no celular e aponta para a boca do presidente, fala no celular. Por conta disso, ele já cumpre essa função, né? Esse microfonezinho que tem aí dentro, né? É engraçado que em certos momentos, por uma questão de portabilidade, às vezes o que era levado para a rua tinha qualidade superior. Isso é muito engraçado quando você vê isso nos programas dos telejornais dos anos 70 e dos anos 80. Como ainda essa coisa da camcorder, que é esse tipo de câmera que gravava com videotape, ainda era muito grande, né? Era um negócio, essas câmeras compactas, camcorder mesmo, né? Ela era muito cara. Era mais comum, então, o programa ser gravado no videotape, tipo, o apresentador falando, mas as reportagens externas quase sempre eram gravadas em película, porque era menor, né? Só que a qualidade da película é muito, né? Até pouco tempo, talvez até hoje, é muito superior à questão do digital? Que era da fita da época, né? Mas tem que falar nos anos 70 e 80, né? A resolução, tanto que filme sempre foi, não em película. Era em película porque a qualidade ainda mais se era projetado numa tela grandona, mas então para essas coisas assim que o cara precisava ver na rua, porque porra, não tinha condição de levar a câmera, era grande pra caralho, ele usava um material que era mais portátil, mas ao mesmo tempo tinha uma qualidade inferior. Não, superior. Superior? A câmera de película tem uma qualidade superior, porra. Mas eu não entendi onde é que tu quer chegar com isso. Não, eu tô falando que hoje é o inverso. Hoje o cara leva algo de qualidade inferior para rua pela questão da portabilidade. Mas não necessariamente isso tem uma relação direta. Tipo, sempre necessariamente o que é mais portátil o que produz a melhor qualidade. Mas é porque é foda, assim. Por exemplo, você fala um celular, né? Porra, um celular hoje em dia tu consegue gravar o áudio. O áudio tu consegue gravar em Wave. Sim. E fica com a qualidade. Que o Wave é a qualidade de CD, né, bicho? Assim, tipo, vídeo. Porra, com a câmerazinha do celular tu consegue gravar em HD. Aí é claro, porra, numa câmera profissional tu vai conseguir gravar em 4K. Mas, porra, assim, a diferença do 4K pro HD, sabe? Assim, é muito sutil, cara. Não dá pra perceber. Então. Agora que você falou isso lá no início, de que, porra, a tecnologia sempre acompanha as artes, né? Os próprios gregos não faziam cisão entre tecnologia e arte. Né? A mesma palavra serviu para as duas coisas, a terra e né? E no próprio latim também, a própria arte, embora já tivesse um sentido mais
específico, assim, mais, quer dizer, essa cisão fosse um pouco mais clara, também, tanto que algumas palavras ainda dão essa ideia artifício, artificial, artefato, de que de alguma medida está associada à técnica. E eu me pergunto, na própria música, será que a música surgiu a partir de vocalizações livres ou teve a intermediação de alguma coisa, né? Que seja um instrumento percussivo? Porque o instrumento mais antigo que se conhece é aquela flauta de Hohenfels, lá, que é da Alemanha, né? Tem 2.000 anos. 2.000 anos também, 20 mil anos, né? E descobriram que pelo buraquinho para falar era uma escala pentatônica. Eu fico me perguntando assim, porra, será que o pessoal já cantava? Claro que essa não é a primeira, mas será que as pessoas começaram a cantar e depois vieram os instrumentos? Ou será que foi necessário ter os instrumentos para o desenvolvimento da música? Né? Caraca, boa pergunta, né? Não, inclusive isso, né? Os instrumentos, eles são uma tecnologia musical, Sim, né? óbvio. Esses instrumentos musicais aí que a gente, né? O violão, a flauta, Até a caixinha de etc. fósforo. Exatamente, aqui no Brasil, né? No sambinha, que são tecnologias, né? Que foram desenvolvidas para... Não se sabe, né? A gente não pode dizer que inicialmente foi para fazer música, porque, por exemplo, talvez essa flautinha ela não tenha sido gerada para fazer música propriamente dita, né? Às vezes ela poderia ser usada no início, sei lá, para atrair algum tipo de animal, para caça, Sim. alguma coisa assim. Ou mesmo para espantar também, né? Sim. Não dá para você dizer que existia esse senso estético, né? Assim, e, e aí eu não sei se nesse sentido a escalinha ela foi criada porque os caras queriam Porque reproduzir. era do rock! Era do rock, é pentatônica. Era do tempo do rock, né? Da pedra, exatamente, é do rock. É o Stone Rock. Stone Rock, Stone Age Rock. Um solo da pentatônica de flauta de osso. O Jimmy Page da flauta de osso. Jimmy Page das cavernas. E aí não dá pra saber, né, o que vem. É igual o papo do ovo da galinha, essa porra, né? Não dá pra saber, assim, tipo, os caras criaram a flautinha com esse tipo de sonoridade porque era o que eles eram capazes de reproduzir, ou talvez eles, na tentativa de atrair algum animal, eram os sons que aquele animal fazia e eles tentaram reproduzir isso, aquele som daqueles animais, né, para poder atrair, ou o contrário, sabendo que um determinado animal expulsava o outro e tentava imitar o som desse animal que expulsava, sei lá. Difícil de saber, né? Não sei, né? Muito, muito complicado. Só dá para ficar na especulação mesmo. Mas essa tua fala me fez refletir sobre uma pergunta muito, muito densa. Uhum. O que veio primeiro? O ovo? Veio a galinha, óbvio. Foi a galinha que comeu. Porra. Eu não sei. Foi óbvio, pô. Foi um animal mutante e depois... Começou a botar ovo. Não, enfim. Então, vamos entrar numa discussão darwiniana aqui, né? Porque tem essa coisa, né? Que a galinha é o que tem maior proximidade com os animais pré-históricos, né? Que Os preserva. dinossauros? Os passarinhos. Passarinhos são Pássaros em geral. os passarinhos. Passarinho é um dinossauro emplumado. Isso aí. Então, daí, ó. O beija-flor aí é um Tiranossauro Rex em Interessante miniatura, essa porra, fofinha. né? Continua aí. Então, mas falando sobre essa coisa dos passarinhos, faz até sentido, porque essa coisa da flauta, né? Porque essas discussões são muito problemáticas, porque eu não sei se a gente hoje em dia associa o som dos pássaros, ou se quando foi criado, de fato era, né? Porque a flauta até hoje, quando a gente... Essa coisa da associação sonora com trinado, pássaro, né? Exatamente. Hoje fala trinado, né? Mas não, eu acho que são os mecanismos acho que o timbre que leva. Aí eu acho que já é alguma coisa de uma relação de contiguidade entre os timbres do pássaro que a flauta consegue produzir, né? Mas isso acho que é mais a flauta transversa, que a flauta bem mais moderna, né? A flauta doce, né? Não, menos a mim não me parece assim ter
dá essa similitude. Aí eu não sei também porque tem um elemento Depende, cultural. porque tu também pode fazer treinado nela ali, soar, mas, apesar de ela ter um som mais vazado, né? Um som mais, eu não sei também, porque tem um elemento cultural de sua proposição, que você ouve esse som você associa a outro período, Renascimento, Barroco, cacete a quatro, né? Agora, outro elemento que eu acho que é importante, e que às vezes nós perdemos assim a atenção para isso, porque hoje nós vivemos numa época que o acesso tudo é muito simplificado, né? Tipo, e aí nós esquecemos que foi tendo um processo também ao longo do tempo de reprodução obviamente de distribuição da arte, que vai simplificar, porque antes não... Caralho, lá estamos nós voltando no Benjamin de novo. Não, é impossível, né? Porque eu fico pensando assim, porra, sei lá, para determinadas expressões artísticas, mas o cara tinha que estar presente enquanto não se desenvolveu, que também não deixa de ser assim, entre aspas, uma tecnologia, né? Eu falo técnica, né? De registro do som, não tinha como o cara em outro lugar reproduzir aquilo, né? Tipo, ficava algo... E para outras artes isso vai demorar mais tempo ainda, tipo, né? Precisava ou os mecanismos eram muito toscos e, portanto, a recepção dessas obras sempre era muito limitada e, consequentemente, a possibilidade de manipulação, né, consciente era Para algumas artes isso continua impossível, né? Como as próprias artes plásticas, né? Porque assim, tipo, não adianta você tirar uma fotografia, né? É a mesma coisa que você tá lá no lugar vendo sim. Nunca é a mesma coisa, mas minimamente quando você passou a ter reprodução, pelo menos você consegue, mesmo tipo... Porque muito antes da fotografia já tinha se tornado uma prática de fazer reproduções em água forte. Não em estilo gravura, porque era muito rude. Então, mas conforme vai tendo um desenvolvimento mais no século XV, mais no XVI, da água forte, né, que permite a reprodução dos traços, né, e essa variação de claro, escuro, você vai ter, é um dos principais meios de difusão das obras de arte, tipo pinturas, né, elas começam... Então, porque às vezes alguns artistas, de fato, reproduzem as suas pinturas, né, em águas fortes para poder ter um público maior. Claro, mas o cara, para ter o impacto, a porrada toda, precisava... Ou a decepção, né? Que é como dizem que a Mona Lisa, por exemplo, é sempre decepcionante quando você vai ao Louvre, porque ela é minúscula, né? O quadro é minúsculo. E aí a pessoa chega com aquela coisa de, porra, querer, nossa, ver o quadro da Mona Lisa, e quando vê lá é um quadrinho pequenininho. Fora que é super distante também, né? Tem uma proteção ali que te impede de se aproximar muito. E sem contar que o número de chineses que vão te acotovelar e... Porque os chineses tirando foto e tal. Porque a foto dele da Mona Lisa vai ser realmente aquela que vai capturar a aura. A essência do quadro que nunca ninguém pegou, né? O sorriso. Aí naquela hora que ela vai rir, né? Aí sim. Mas... aí esse também é um tema que geralmente, quer dizer, até mais tratado, né? Mas que para nós, eu acho que... E acho que a tendência as pessoas esquecerem cada vez mais isso. Porra, como o acesso a determinadas obras de arte eram muito condicionadas a quase uma investigação mesmo, ou o fato de o cara ter que se deslocar. Tanto que no século XVI, XVII, na Europa, se desenvolveu o que chamado Grand Tour, né? Ou Grand Tour, né, em francês. Que era principalmente a aristocracia inglesa fazia, né, quando o molequinho estava se criando, ia visitar, tipo, França, sei lá, os Países Baixos, Itália, para ver grandes obras, né, em loco, e o cara ter a formação cultural que hoje você vê aí num documentário ou abre na internet, isso tudo está acessível, né? Ainda mais da própria arquitetura, né? Ver a arquitetura da antiguidade, a referência, o que o cara via era cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Eu estou fazendo um processo de generação tão grande, né? E essa mesmo com os meios técnicos de reprodução, né? O cara tinha que estar em loco, né? Mas é engraçado porque a intervenção
nesses meios, assim, consciente de reprodução, ela parece ser muito tardia. Você tem que, por exemplo, na caso da literatura, que seria o caso mais elementar, assim, de intervenção nos dispositivos gráficos de uma forma consciente, você tem uma obra, acho que é de 1500, enfim, de 16, a hipnoerotomaquia polipe, se não me engano isso, que tem uma tentativa de integrar o texto com as imagens, né, deliberadamente, não como ilustração. Mas, porra, essa concepção de que, porra, a diagramação do livro impresso também interfere nas possibilidades de interpretação estética, ela se dá praticamente só com o modernismo e só com alguns, né? Que aqui, no caso, os nossos poetas concretos vão explorar isso pra caraca. Ou seja, foi um elemento assim, que estava dado na tecnologia, né? Que o consumo de literatura cada vez mais passa a ser pela imprensa, e ficou aí durante quase 500 anos as pessoas... não, eu sou escritor. Quem cuida do dispositivo gráfico é o ilustrador, ou editor, e eu não interfiro deliberadamente nisso. Tipo, por exemplo, eu não vou conotar nenhuma ideia específica escolhendo algum tipo de fonte ou de diagramação. Né? Um artista é engraçado, porque criou essa lacuna assim, no que seria um meio mais elementar, né? Mas é curioso como hoje em dia é um pouco o contrário, né? O artista ele quer ter controle sobre isso tudo, né? E quando você está me dizendo que... porque o que você está me dizendo é que o cara deixava aberto para quem fosse fazer a outra parte do trabalho, né? Digamos assim, Sim, o cara que vai fazer a edição, não, sim. deixa ele cuidar dessas questões, eu cuido do aspecto artístico do que é a escrita, assim, né? E aí deixa para ele lá o trabalho de diagramação e todas as outras partes. Enquanto hoje o artista ele quer cada vez mais ter controle sobre isso. E eu acho que isso se relaciona diretamente com essa coisa do acesso a essa tecnologia que te permite ter esse controle, né? Porque, por exemplo, hoje em dia você não precisa ser um editor, um designer, digamos assim, para poder fazer a capa de um CD, cara. Você consegue, quer dizer, ninguém grava mais CD, né? Mas, Disco de cera. um EP, né? Você vai lançar um EP, ou melhor, ninguém lança mais EP, né? As pessoas lançam singles agora, né? Rolo de cera. Você vai lançar um single, né? Aquela música ali, pá, só ela. E aí você vai criar uma arte para marcar o lançamento daquele single. Você já não precisa mais ser um designer, né, para poder fazer uma parada bacana. Se você tiver um mínimo de senso estético, já existe uma série de sites, de aplicativos e coisas nesse sentido que vão te auxiliar a criar algo esteticamente agradável e não só agradável, mas assim, com alguma... Como é que eu posso dizer? Que tenha uma formatação, digamos assim, entre aspas, minimamente aceitável para ser visto como algo perto do que um profissional faria, né? Sim. Então eu acho que talvez essa possibilidade, né, de conseguir ter acesso a essas coisas, não sei o quê, faz com que o cara ache que ele entende de tudo, ele entenda de tudo, né? E aí por isso ele não permita tanto a liberdade do outro profissional que deveria ser responsável por desenvolver determinada parte da cadeia, assim, né? Então, Mas eu não, na literatura eu não vejo isso. Porque mesmo os livros que são publicados, os livros da Companhia das Letras, todos são com a mesma diagramação, com a mesma fonte. Se for livro de poesia, é com o mesmo padrão que eles usam. Ou seja, os versos não necessariamente começam sempre com as maiúsculas, que alguns poetas escrevem assim, que é até o tipo de enfim, de formatação, diagramação mais tradicional, né? Mais, é um clichê. enfim, a prática mais convencional é essa, mas enfim, também tem alternativa, né? Fala que esse esquema... A Companhia das Letras é da Schwartz, né? Da Schwartz, né? Dois Schwartz, né? Lilia Schwartz. Bom, Schwartz, né? Schwartz, na verdade, né? Aliás, tu já leu aquele livro dela, das Barbas do Imperador? Não li, não. Pô, é um bom livro, cara. É um bom livro, eu não sei. Tinha esse tipo de história assim muito...
Vamos contar essa anedota. Eu não sou muito... Sim, mas a iconografia é legal pra caralho. Ah, é? Depois eu leio. Recomendo. Inclusive, ela fala da orquestra de escravos que tinha em Santa Cruz. Mas era comum. Então. Mas já em Santa Cruz tinha esse lugar que era um conservatório, né? Assim, tu deve saber disso, né? O Barão de São Gonçalo, a figura bem menor, tinha uma orquestra de... Sim, não, isso era super comum. Dos caras ganharam alforria, inclusive, né? Se eram bons músicos, assim, digamos. Participavam dos eventos certinho, não sei o quê, tocavam bem, não sei o que lá, e ganhavam alforria por causa dessa porra, né? E hoje, o que você ganha? Hoje em dia você ganha... Vem tocar aqui, se você tocar bem, você vai ter muita visibilidade. Visibilidade. Minha conta corrente tá cheia de visibilidade. Tem vários credores. Vários credores olhando lá. Tá. Cima, como que vai pintar o dinheiro, né? Urubuzando lá. Mas enfim, fala aí. Não, é isso, a produção deles é estritamente padronizada. Tanto que tem certos casos, por exemplo, as obras do Saramago não eram adaptadas ao português brasileiro, primeiro porque o cara já estava com prestígio quando começou a ser publicado por aqui, né? Estava na iminência de ganhar o Nobel. E foi uma disposição claramente do cara, né? Então, não sei se os artistas têm ainda muito controle sobre o... Nem sei se a maior parte dos escritores está realmente preocupada com esse elemento gráfico. Uma obra que eu sei que ela procurou explorar bastante isso foi o livro de um americano, Danny Levesque, House of Leaves, publicado em 2000, 2002, que é uma espécie de uma paródia, uma mistura de história de terror com uma paródia da escrita acadêmica. Então usa vários dispositivos gráficos, algumas coisas são até meio infantis, mas aí tem uma manipulação consciente do texto, tipo, tem páginas que são invertidas, tem trechos que são como marginais, então... E aí o cara precisa que isso esteja ali para o livro ter o efeito que ele quer. Exatamente, porque precisa ter uma nota aqui do lado. Às vezes são comentários ao lado, como era, por exemplo, comum nos livros, sei lá, do século XV, XVI, tem aquelas notas do lado. Às vezes tem uma inserção, um quadrado, o cara tenta manipular o texto em diversos níveis, aí beleza. Mas, e claro, como você falou, o fato de hoje você ter um processador de texto é muito mais simples. O Lewis Carroll, o autor da Alice no País das Maravilhas, Alice para além do espelho, né? Através do espelho, sei lá como foi essa porra, tem um poema que é o rato, né? The Mouse. E o poema parece um rabinho assim de... Ah, que legal. Um rabo mesmo assim. A letra vai encolhendo, etc. Maneiro. Só que, porra, como que em algum momento ele teve que sentar lá com o porra do tipógrafo, né? Para que aquela visão dele fosse realmente concretizada. E também um livro que lida muito com esses elementos lúdicos da linguagem, aí o cara tem que ter uma intervenção técnica. Então, mas é isso que eu quero dizer. Por exemplo, um poeta hoje ele não precisa mais de um tipógrafo. Sim. Ou do editor, ou seja lá qual for o profissional, para poder visualizar uma ideia e realizar, assim, né? É claro, vão ter coisas que provavelmente ele vai precisar de um profissional específico, né? Mas já tem tanta coisa hoje disponível que o cara consegue sozinho já criar esse efeito que ele está esperando, né? Imaginando, né? Cara, que tu digitar no Google tem, né, cara? É sinistro, né? Estão fritando aqui, porque o nosso público não pode sentir esse odor delicioso, mas pelo visto estão fritando manteiga no óleo aqui. Tem um cheiro de gordura, tipo, absurdo, né? Que invadiu aqui os estúdios de Figueiró. Acho que é isso. Estão fritando um pedaço de sei lá, toucinho na manteiga. Caralho, realmente entrou Estão fritando um peixe frito, entendeu? O peixe já estava frito, né? Botaram ele dentro da gordura, assim. Ou um pastel que já tava... O cara comprou pastel na feira, aí foi lá e botou de novo dentro do óleo, assim. Pô, estão fritando o óleo da véspera no óleo que comprou hoje, eu não sei. Pô, tô sentindo até minha pele oleosa. Já é, a nossa pele já é oleosa pra caralho. Agora então, porra, dá pra fritar o pastel na nossa testa agora. Cara, alguém tem que estar com as artérias assim, top. Porra, top é giro de Paulista, caralho. Tem que estar com as artérias assim, pô,
porra, a via expressa, né? Não pode ter Pra aguentar isso aí. obstrução nenhuma. Não, é comer isso aí e dar coágulo na certa, trombose na certa. Trombose. Uma composição trombose. Ou então infarto, né? É o lanche infarto. Pô, vai cagar, vai que nem tomou água ali. O cocô vai deslizando ali. Não tinha nem dar descarga, né? O cocô encontra o caminho sozinho, assim. Já... Vai. Após esse interlúdio aqui, não, isso com certeza acontece. Tanto que você pega assim, quer dizer, a possibilidade de hoje você ter uma intervenção mais direta, isso não ser mediado, por exemplo, você pega os poemas desses poetas concretistas, né? Haroldo de Campos, o Augusto Campos, o Décio Pinhatari, nos anos 50, 60, sobretudo, quando a produção deles é mais significativa. Cara, eu tenho uma teoria, é o seguinte, porque você vê a fonte dos poemas, é sempre a mesma. Eu acho, e isso acaba sendo um defeito, assim, porque você não tem a manipulação desse elemento assim, gráfico, que é justamente que hoje é banal, né? Porque eu tenho a impressão de que você usar as fontes mais comics, usar as fontes que você quiser, etc e tal, né? Inclusive com suas péssimas ideias. Eles usavam sempre o mesmo tipo. Desencosta o cotovelo aí, que essa porra fica acendendo o tempo todo. Ah, tá. Eu acho que é isso, velho. Ficavam sempre usando o mesmo tipo de fonte. Aí eu acho que era porque o tipo de... Eles usavam letra 7, eu acho. Aí era aquela coisa que... Quem fez trabalho nos anos 90, que ainda precisava de enciclopédia em papel, né? Letra 7 era aquela que você comprava na papelaria, rabiscava com lápis e saía a letra como se fosse um decalque, né? Então acho que eles trabalhavam muito isso pelo que tinha no mercado para eles trabalharem com esse tipo de poema mais gráfico, né? Só que isso acabou pela própria limitação do que eles tinham, né? Eu acho, não sei. Ao mesmo tempo, eu sei que eles têm poemas. O Augusto Campos tem um poema nos anos 50, Lígia Fingers, que é um poema feito datilografado. E aí ele precisou usar 4 fitas de máquina para ter as cores diferentes. Porque cada conjunto de letras e sílabas deveria ter um significado que aí deveria ser... você não está lendo o poema, você está lendo os trechos ali. Aí aquilo que faz a conexão, o que é vermelho, se ligando, sei lá. Então, aí a própria concepção do cara está determinado por que ele tinha ali disponível pelas limitações, né? É claro que para alguém não está se colocando isso como a maior parte da literatura não se colocava, o elemento como vai ser apresentado é irrelevante, né? Pode ser até com Comic Sans publicado, não tem problema. Algerian, um clássico também de trabalhos, aquele título horrível, era irrelevante, né? Era um elemento que ficava, mas para esses caras não. E às vezes os caras tinham que caçar, como falava o poeta, como que é? Caçar o quê? Não sei. Caçar o quê? Quem tem cão, caça com gato. Não tem. Mas o que você caça? O que você caça? Eu sei lá o que você caça. Caçar, sei lá. Caçar, sei lá, bicho. Vamos caçar jaguatirica? Caçar, sei lá, pode ser. Caçar jaguatirica com ornitorrinco, por exemplo. Isso. Porque não, Coitado do ornitorrinco. Enfim. Mas não, tem essa coisa, né? Duas coisas que me chamam muita atenção, assim, em música, especialmente dentro do ambiente da música independente, né? Essa coisa do uso das tecnologias e não o uso necessariamente, mas o acesso a essas tecnologias de gravação, né, foi determinante para a mudança do que a gente tinha enquanto do status quo mesmo da música, assim, produzida em estúdio, né, no mundo, porque antes só quem tinha dinheiro eram as gravadoras que podiam bancar os estúdios, as gravadoras eram donas dos estúdios, então se você não tivesse contrato com uma gravadora era impossível você, né, registrar o seu trabalho, não sei o que, era tudo, ou então era muito caro, era um investimento muito alto. E o acesso, e na verdade não só o acesso, mas assim,
como que eu posso dizer? O desenvolvimento dessas novas tecnologias mais portáteis, que consequentemente foram se tornando mais baratas, né? E aí vão possibilitando com que o cara tenha isso dentro da própria casa dele, né? Porque o cara não precisa agora ter, caralho, um espaço enorme para poder acomodar, sei lá, uma mesa de som gigantesca para poder manipular ali a gravação. Não, agora o cara consegue fazer isso, né? Hoje em dia, então, com o próprio celular mesmo, como eu já disse. Isso acaba alterando, né, criando um novo paradigma mesmo, né, para o que e estabelecendo de fato o que é essa coisa da música independente. Na verdade sempre existiu, mas que hoje em dia virou um mercado possível, né, porque todo mundo é capaz de registrar o seu trabalho. O que tem prós e contras, né? Tem coisa que... Não é o meu caso. Não vamos fazer julgamento de valor, né? Mas, enfim, acaba alterando o próprio mercado, né? Estabelece um novo momento do mercado em que todo mundo é capaz agora de registrar o seu trabalho e divulgar e de repente conseguir um contrato, não necessariamente com uma gravadora, porque essa coisa hoje em dia está caindo em desuso, mas de repente com alguém para distribuir o trabalho, enfim, coisas nesse sentido. E eu acho que o cara que é um artista plástico, por exemplo, né, essa coisa né, essas mesas, é porque eu não sou do meio, eu não conheço muito bem, mas de estar acoplado ao computador, do cara conseguir desenhar ali, mas é artista plástico que fala? Não, artista visual, né? Não sei, essa porra, existe uma... É meio nebuloso essa porra, tem uma discussão do caralho. O cara pode lidar com escultura e tal, né? O cara que lida com formas. Exatamente. Mas enfim, o cara consegue desenhar ali, colorir, né, dentro dessa mesa virtual, digamos assim, né, e tal. E que gera uma outra discussão também, né, que é... Porque tem essa jogada, né, da discussão a respeito do DJ, né, que a galera fala, não, porque o DJ não é músico, né? O DJ não é um músico, né? O DJ é um cara que ele manipula ali o sample, não sei o que e tal. Mas do mesmo jeito que tem uma discussão com a galera que colore a partir dessa tecnologia, não sei o quê. Mas o cara não desenha nessas mesas? Ele desenha, tem gente que consegue, tem gente que sabe desenhar, né, e tal. Então, mas tem gente que só manipula, por exemplo, as cores, coisas nesse sentido, não necessariamente cria, né? Mas como assim só manipula as cores? Porque o cara ele consegue, porque o cara não necessariamente precisa pintar, sacou? Ele consegue mudar a cor através de um dispositivo lá, de um mecanismo que tem dentro do programa, não sei o que e tal, e ele consegue escolher, e aí vai fazendo uma... Porque o cara, ele de fato, ele não domina. É a mesma jogada do DJ e do músico. Tipo, o cara ele manipula a tecnologia, não necessariamente a linguagem. Mas o cara pode estar manipulando a tecnologia para manipular a linguagem, porra. E não necessariamente... Por exemplo, hoje você consegue fazer música sem saber tocar um instrumento sequer. Sim. Mas isso desautoriza? Tipo, o cara precisa realmente saber tocar para fazer música? Não. Não, absolutamente. Estou falando em defesa própria minha aqui. Né? A questão mas compositor necessariamente, né, do compositor em geral, em geral, compositores não são instrumentistas, né? O cara normalmente toca piano porque ele quer ouvir os acordes ali, e o piano que dá essa dimensão da orquestra, né, das 7/8 e meia ali e tal. Mas ele normalmente ele não se arrisca a dizer que ele é um instrumentista, né? São poucos compositores e instrumentistas que dominam o instrumento e vice-versa. Sim, né? Só que antes você precisava do... Quem fazia a mediação entre o que o cara está produzindo e a arte era um instrumentista. Exatamente. Hoje não, já há algum tempo. Já há algum tempo, Você consegue fazer isso por meio. Claro que tem suas limitações também, óbvio, né? Você está reproduzindo no computador um som que deveria, ou você quer soar humanizado, é muito complicado. Né? Questões de articulação, você acaba tendo que controlar tantos fatores que é mais fácil... Botar um cara, um instrumentista e falar, não, faz assim. A comunicação é muito mais fácil, né? Mais fácil, são dois seres humanos, né? Então. Dá menos trabalho, né? Mas aí eu não sei, tipo, o DJ também
Aí fica muito como esse cara. Eu não faço essa distinção, definitivamente. Assim, eu acho que são duas formas de trabalhar, de compor e tal, diferentes. Porque eu entendo também. Tem aquela coisa do sample assim que o cara, porra, pega um baixo de um, coloca do outro e não sei, mas se o resultado for bom, por exemplo. Mas afinal de contas, música não é isso, né? É a organização Pois dos sons e tal, e para criar um discurso qual ali. seria a diferença disso para o compositor que viu assim, pô, se eu pegar esse baixo aqui e misturar com isso aqui, vai dar um negócio diferente. Isso. Só que ele tem uma consciência que ele precisa transcrever isso, né? Ele não simplesmente pega o produto, cola uma coisa em cima da outra. Eu acho que, no final das contas, o cara que é artista, ele tem ciências que ele tem que transcender o meio, tipo, com que ele está trabalhando, porque aquilo é só uma ajuda para o trabalho, né? Isso também é uma concepção um tanto quanto antiquada, conservadora, né? A respeito da figura do artista de forma geral, né? A figura do músico, a figura do artista e tal, que está muito ligada a essa ideia do talento ainda, né? Do que o cara precisa, né? Digamos assim, ter sabe essa coisa do cara conseguir dominar a linguagem no sentido de produzir com as próprias mãos, né? Essa ideia meio artesanal da coisa, não sei o quê. Mas isso aí é ultrapassado, isso é né? mais velho que minha bisavó virgem. Com certeza, mas acontece que cara, aqueles conceitos do ready-made, do Chan, do pessoal lá, dos dadaístas, de um século atrás, é isso. Eles pegavam objetos achados. Sim. Era isso, pegavam coisas que estavam. A manipulação era a integração. Claro, os caras sabiam pintar também, desenhar, cacete a quatro. Mas era muito mais a manipulação de objetos que são do cotidiano e o cara conseguia. Porque nesse caso, né? O grande lance é o seguinte: que eu vejo uma diferença entre esse tipo de artista, músico, enfim, tanto faz, artista de forma geral, né? Dessa galera, por exemplo, que você acabou de citar, para hoje em dia, eu acho que como a gente tem a tecnologia muito forte ali e tal, é que essa galera normalmente ela dominava a linguagem, construía para desconstruir. Né? Então o cara entendia o que era o tradicional, não sei o que, sabia fazer, conhecia a técnica, aquela porra toda. Agora fala, tá, agora que eu conheço, eu estudei, não sei o que, agora eu vou fazer o inverso dessa porra. Eu quero transcender essa merda. E hoje em dia eu acho que não esse percurso ele já não é mais necessário. Né? O cara ele consegue, por exemplo, pegar sozinho, aprender a mexer num programa ali de gravação, não sei o que e tal, e aí pega um sample, aí baixa um som que ele gostou, e aí ele vai manipulando aquilo ali sozinho, mas ele não sabe ler uma partitura, ele não sabe tocar um instrumento, isso já não interessa mais. Eu acho que a gente está numa era que isso já não faz mais sentido. O que importa é o cara conseguir organizar aquilo ali, dá uma melhor dizendo assim, dá um sentido para a ideia que ele, né? Eu não sei, tipo, acho que eu até falei isso no último episódio. Acho que um dos parâmetros. Na verdade, só corrigindo assim, não dá sentido, mas na verdade é ele conseguir materializar a ideia, né? Sim. Mas esse é o ponto. Eu acho que o cara, quando de fato tem uma reflexão mais sólida, o cara é realmente um artista. Acho que é um dos cortes, assim, a capacidade. Não necessariamente, enfim, a capacidade integral. Mas o cara tem a capacidade de fazer a paródia, de reproduzir. Ou seja, ele consegue. Eu quero fazer um quadro que, porra, um desenho que imite o estilo de sei lá quem, né? Não vai ficar perfeito, mas. Ou vou escrever um conto imitando o estilo de sei lá quem, vou fazer uma música. Porque o cara, pelo menos, tem a ciência de quais são esses fundamentos e ele consegue reproduzir aquilo. Não, aí vai depender do artista. Tem artista que vai conseguir reproduzir ele executando, tipo, o próprio, né? O outro vai conseguir reproduzir manipulando esses elementos, né? Colando, mas ele consegue fazer isso, né? Para mim, esse é o ponto distintivo, né? Porque simplesmente o cara colar e fazer alguma coisa sem ser capaz de produzir outras coisas, assim, cara, esse efeito. E aí já não fica assim com uma criação meio de colagem mesmo, de sobreposição, e fica um troço. Não, eu acho que existe né? a intencionalidade, ela é uma coisa que eu não consigo dissociar a arte de intenção. Eu acho que
se a gente faz isso, a gente corre o risco muito grande de considerar absolutamente tudo arte. Então, por exemplo, a água que bate na pedra e faz a escultura da cara de um cachorrinho é arte. Porra, não é, definitivamente. Mas né? Isso é maneiro, hein? Não, é maneiro pra caralho, né? Um cachorro fofinho. Né? Porque senão a gente pode dizer que as nuvens já, você vê a nuvem lá no formato de um, sei lá, de um coelho, é arte. Não é, porra. Né? A arte tem que ter intenção e é inerentemente humana, né? Porque senão você vai dizer que o cachorro que cagou e o cocô tem o formato da Torre Eiffel, Esse cachorro tá passando mal, porra. Não uma ração fortificada, né? Aí você vai dizer que é arte. Não é, definitivamente, né? Então, esse elemento da intenção, ele precisa ser muito claro, né? Mas ao mesmo tempo, isso leva a problemática do seguinte: onde que essa intencionalidade se manifesta? Vamos falar daquilo que nós já tínhamos conversado antes de dar início a este episódio, questão da música concreta. Reprodução você tem desde a época do Edson, 1800. Explica aí o que é música concreta. A música concreta E foda-se. E foda-se. A música concreta, foda-se, você deve saber o que é. A música concreta é aquela música que procura manipular tipo sons do cotidiano ou gravações de som. Não é simplesmente aquela música que é tirada de instrumentos. Até pode ser a música tirada de instrumentos, mas ela, em alguma medida, opera com manipulações que só fazem sentido a partir dos meios de reprodução, tirando efeitos que tradicionalmente você não vai encontrar num conjunto instrumental, né? Porque tem um tipo de música concreta que é mais radical, vai pegar tipo a freada de um ônibus e uma sirene, vai colar e vai tentar fazer uma obra, entre aspas, musicais a partir desses elementos. Mas você também pode considerar a música concreta quando você pega, por exemplo, a voz de um vocalista numa canção pop, pelo menos eu considero assim, e você artificialmente dobra essa voz, deixando ela mais encorpada, que é um efeito comum até para evitar que o cara, né, mostrar que ele está desafinando e que deixa com um som mais real. Só que isso é um efeito que não existe no mundo real. Porque mesmo que você cante com outra pessoa, ela nunca tem o timbre igual ao teu. Então, né, isso não existe. E é uma música que é impossível de ser... Não, desculpa, pode concluir. Não, fala. Não, é uma música que ela é impossível de ser reproduzida ao vivo, digamos assim. Ela vai precisar do elemento da difusão por instrumentos... Por instrumentos não, por aparelhos, digamos assim. Ao vivo até tem se você, der um pequeno delay, etc e tal. Não, se você ficar manipulando ela. Sim. Mas ela vai precisar do amplificador, ela vai precisar... Não vão ser pessoas ali no palco fazendo. Sim, se for belamente acústico, isso não existe, é impossível, isso não acontece. Você pode pegar... Não vai acontecer. Isso é um recurso banal. Quase toda música pop, né, seja música popular que as pessoas ouvem, usam esse recurso. Por isso que o vocalista aparece com um vozeirão que não existe no mundo real. Esse é um tipo de manipulação também. Só que essas formas mais conscientes de manipulação do som, elas tardaram muito para acontecer, né? Tipo, tem fonógrafo desde 1869, eu acho, lá com Edison. E gravações de qualidade, qualidade é foda, né? Enfim, qualidade mesmo, 240, 50. Mas só nos anos 60 que você tem uma intervenção mais... com artistas como os Beatles e tal, uma intervenção mais consciente. Já que é o som que está sendo manipulado aqui não se pretende ser uma gravação de como que é a galera tocando, né? Mas eu posso incluir esses efeitos. Então, o que é obra de arte não é a música em si, assim, meramente a música como alguém ouviria sendo tocado no contexto. É a manipulação disso, os ecos, com os fade-ins, fade-outs, com o movimento das vozes pelos canais, né? Como a Day in the Life, que a voz lá do John Lennon fica indo de um lado para outro, que é um efeito que, obviamente, não existe no mundo real, mas é um tipo de manipulação consciente do som. E isso demorou para também acontecer, né? Já que eu estou lidando com um disco, né? com um meio de reprodução técnica, eu posso interferir nessa música e tem elementos ali suplementares. Né? Nesse caso da Day in the Life, eu acho muito interessante, porque eles produziram um efeito meio de dissociação, assim, né?
porque a voz do John Lennon ficou mudando de um lado para o outro. Assim, é muito abrupto, né? Um lado ele está no canal direito, outro lado está no canal esquerdo. É muito... Aí, de alguma forma, aquilo colabora com aquela atmosfera meio, assim, como diria Marina Silva, sonhática e melancólica. Né? Porque parece... Como diria Marina Silva. Porque, porra, não é... O cara tá cantando aqui, depois ele tá cantando aqui do outro lado, ele fica de um lado pro outro. Então, dá uma ideia de uma coisa tá meio... Porra, fluida, meio perdida, exatamente. né? Aquilo acaba contribuindo. Como diria Bauman, líquida. Líquida, né? Fica uma coisa assim, e abrupta. Esse é um tipo de manipulação que com certeza foi deliberado em muitas aspas, porque tradicionalmente isso não é considerado música concreta, mas é um tipo de intervenção. Mas olha só, mas dentro da música pop, da música pop, não da música pop, que as pessoas geralmente, a gente tem que deixar isso claro, né? Porque já entenderam, né? Não é a música pop da Katy Perry, da Beyoncé. É também, porra. Mas não é só isso, né? Mas dentro desse universo da música pop, a gente observa que outras... Como que eu posso dizer assim? Existe uma menção mais direta a esses elementos da música concreta que não são necessariamente essa manipulação, por exemplo, da espacial, né? Dessa coisa de direita, esquerda. Por exemplo, tu ouviu a Cry in the Rain, tem som de chuva. Sim. Rolando ali na introdução da música, né? Uhum. Tu ouve os caras aqui do Brasil, tu ouve o Lenine, né? Para falar de um mais atual. Também o cara tem disco dele que, porra, tu tem o som do coração, né? Fazendo ali aquela coisa da percussão. Que isso é bem clichê, não é nada demais, né? Mas o que eu quero dizer é que, tipo, existem esses sons do cotidiano, digamos assim, né? Entre aspas, também sendo utilizados de forma... E muitas vezes meio disfarçados, né? Que a galera, assim, o público geral nem percebe direito, mas está ali no meio da jogada, né? Com aquele som dos... Parece uma posição pornográfica, assim, erótica, Kama Sutra. O chimbal reverso, né? Que é usadíssimo, aquele... Que é com o cara batendo sim, aí no chimbal. inverte o som não tem como... Sei lá, não tem como o cara obter aquilo no mundo real. Que e é um recurso costumeiro, usual, parece, direto. E, como tem uma música também do Radiohead, Like Spinning Plates, que o vocalista ele canta, na verdade ele cantou com a letra invertida e você ouve aí, né? Na verdade parece que ele está cantando, só que a voz dele fica completamente... Aí isso contribui também, porque dá ideia, a música já é esquisita, assim, dá ideia de uma esquisitice, porque você está ouvindo a letra, ela fica legível, mas não é um cara cantando a letra, é um cara cantando o contrário. É tipo o disco da Xuxa virado ao contrário. Só que ele cantou o que ele deveria cantar ao contrário, gravou assim, e quando é passado de frente, ele tá cantando uma letra. A letra faz sentido, só que a voz fica esquisitona. Fica esquisita pra caralho. Maneiro. Interessante. Não, mas o que me chama a atenção é que a gente até falou um pouquinho disso, né? Antes de começar a gravar, que como essa coisa da música... Isso é só para os assinantes. Só para os assinantes, é o OnlyFans. OnlyFans. Tem acesso a conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo. Backstage do Malazato. Essa coisa da música concreta, que foi uma música eletrônica de forma geral. Né? Outra coisa que é importante falar, a música eletrônica não é só... que você toma no ácido só. Música eletrônica é essa música que foi desenvolvida ali desde a década de 50, né? 60, né? Aproximadamente. Que é isso, que é a manipulação desses sons diversos, assim, que é uma música feita não necessariamente a partir desses instrumentos acústicos tradicionais, não sei o que e tal, e está muito mais ligada à manipulação desses sons. Pode até sons de instrumentos acústicos, né? Mas o interessante é a manipulação deles e fazer com que eles virem meio que outra coisa, né? E, então, isso que seria música eletrônica, não é só o tum-tch, 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 tum-tch. Isso também é música eletrônica. Mas o que é interessante, como a gente estava falando, que isso aparentemente surge dentro de um ambiente acadêmico, num processo meio de experimentação, de pesquisa, mas não necessariamente, né? É porque essas tecnologias eram tecnologias que estavam ali acontecendo, chegando naquele momento, e aí dentro da música pop também a galera vai e começa
a manipular isso de uma outra forma, ao ponto de produzir coisas que vão ser divisores de água mesmo, né? Assim, dessa música consumida pelo rádio, né? Pela massa, digamos assim. Né? Tanto que você estava falando do Stockhausen, né? Antes Isso. dele. O Stockhausen aparece na capa do Sgt. Peppers, né? Isso, então. Os Beatles, né? E os Beatles têm uma peça, claramente música concreta, que é a tal do Revolution 9, que é um saco. Revolution 9, Revolution 9, Revolution 9, Revolution 9. Mas estava nessa atmosfera, porque eram possibilidades que eu acho que eram dadas por isso. Pô, caralho, dá para intervir e produzir efeitos acústicos que não existem no mundo real, né? Porque o disco não é só mais um meio de reprodução da música acústica e, portanto, é bom ter a máxima fidelidade. Eu consigo criar coisas que instrumento nenhum, circunstância nenhuma vão criar, né? E aí essas próprias bandas, né, vão fazer coisas que, tipo, existe aquela parada, né, é música de estúdio, né? Sim. No sentido de, tipo, ser... O Queen é uma ótima referência para isso, né? O Queen, não, mas não só o Queen, acho que o Yes também tem alguma coisa nesse sentido, assim, de, tipo... Pink Floyd também. Pink Floyd, músicas que, tipo... O Led Zeppelin, por exemplo, era uma banda que tinha essa coisa meio do folk, não sei o quê, que muitas vezes quando os caras iam pro palco não pintava muito bem, né? Porque não tinha aquela atmosfera. E é isso, né? Eram coisas que, tipo, os caras faziam no estúdio, que aí quando chegava no ao vivo não tinha como reproduzir, né? Porque não tinha aquele aparato tecnológico todo ali disponível, então fazia o que era possível ao vivo, né? E aí era aquela música mais crua, né? Meio mais vazia, assim, do que como soava no estúdio. O próprio New Order, já nos anos 80, eles não tocavam algumas músicas. Aquela The Perfect Kiss. Acho que é essa. Enfim. Porque tinha, pra época, hoje até é difícil entender o que é, mas era muito sintetizador, muito processamento ali, não rolava, cara. E não era uma questão técnica dele. Você vê a montagem de acordes dos caras, eles fazem que nem o dedo de pato, né? Ou seja, toca o dó, o mi e o sol, toca com o indicador, o médio e não faça isso. Lição número 1 de piano. Não toque assim, toca com o polegar, toque com o médio e toque com o mindinho. Lição professor de piano. Gabaritadíssimo Álvaro Figueiredo. E não era uma questão técnica, técnica deles, os instrumentistas. Eram os instrumentos que não conseguiam segurar para reproduzir aquele som. Né? Agora, eu fico pensando... E como isso, e às vezes, interfere a estética. Porque às vezes você vê determinadas coisas que você acha que são coisas que são escolhas estilísticas dadas por uma época, na verdade são questões técnicas. Você vê o cinema de Hollywood antes do som, tinha externa pra cacete. Era comum ter externa. Mas por quê? Quando veio o som, se criou lá em Hollywood a prática da captação direta do som. Né? Até porque fica mais realista, ficava aquele som merda como era o nosso brasileiro. Só que durante muito tempo as possibilidades de você ter... Até porque o som é muito... Né? Qualquer pessoa que já tentou gravar alguma coisa na rua... É incontrolável. É incontrolável. Né? Os caras viram, cara, não tem como fazer rodar externa, só se fosse um carro passando e olhe lá, mas não tem como rodar. É por isso que você vê esse sistema de Hollywood dos anos 30, quase em 60, é quase tudo gravado no estúdio. Aí por isso foi aquela coisa ridícula, às vezes você vê assim, cenários. Artificial pra caralho. Né? Pra caralho. Porque os caras achavam, não temos controle na captura do som externo. Né? E aí nos anos 60, aí claro, você criou um hábito e tal. Aí alguns caras começaram a romper isso. O Hitchcock já começa a dar uma quebrada. E o New Hollywood mais ainda. Mas ao mesmo tempo você teve que ter uma renovação tecnológica que facilitasse essa coisa da captura externa e também do fato de ser um ambiente que você tem menos controle e também uma posição estética. Não, tipo, é assim mesmo. Ou como aqui no Brasil... assumir essa porra, né? Assumir essa porra. Como aqui também se assumiu. Tipo, aqui se assumia. Por isso que o som brasileiro é uma merda, né? E não tinha estrutura de estúdio. É muito mais comum você ver tomadas externas no cinema brasileiro, né? Que parece uma postura mais radical. Mas ela é muito dada pelo aspecto material mesmo, assim, né? Exatamente. O problema na cabeça dos caras lá o ideal era... Aí, claro, tem um cinema novo lá, quando o Glauber Rocha fala, a câmera na mão. É por isso que também, o cinema brasileiro tem aquelas tomadas todas já com câmera
com a câmera livre, segurada na mão, que também é algo pouco comum pro cinema. Então, mas é porque são soluções dadas por isso mesmo, né? Pela condição material, né? Tinha pouco dinheiro, o orçamento era baixo, não sei o quê, então vamos encontrar soluções estéticas que estão de acordo com essa condição material e aí estabelece isso como linguagem, né? Sim. Mas não estabelece, não necessariamente como, como que eu posso dizer assim, uma ideia artística puramente estética, né? Ela é uma ideia que se torna artística, mas muito influenciada pela condição, né? E aí tá tudo certo também, né? São soluções, né, que se encontram. Mas é o foda saber às vezes como você interpreta isso, principalmente nessas artes que... Porque na literatura o cara até tem mais controle, ele pode voltar, refazer, tipo, né? O controle do artista individualmente é muito... Talvez seja que o artista tem individualmente um controle. Mas no cinema não, às vezes o cara, porque ele tem que filmar naquele dia. Sim. E não é o que ele quer, mas, porra, é o que vai funcionar. O Terry Gilliam fala muito isso. E até porque também tem essa coisa do cinema de, tipo, para você economizar dinheiro, tem essa parada de tu já meio agendar tudo pro mesmo dia, assim, quando tu tá, por exemplo, locação, na mesma locação, no mesmo lugar, não sei o quê. Por isso que é tudo gravado fora de ordem, né, não sei o quê. E aí não dá pra simplesmente o cara deixar pro outro dia, já quer aproveitar, porque é muito caro, né? O Terry Gilliam, diretor do Dois Macacos, mas eu já falei isso, eu sou um mestre da repetição. Ele é um cara que gosta muito de filmar com grande angulares, que são aquelas câmeras que você pega mó... Você pega um trechão, assim, parece que você está vendo mais do que normalmente você vê no teu campo visual, né? Só que esse é um tipo de tomada que é mais difícil, porque justamente como você tem um campo visual mais amplo, precisa de ter mais iluminação para a coisa funcionar. Ainda mais na época que era película, né? E ele falou que é muito mais difícil, mas era uma opção estética. Agora, provavelmente tem tomadas nos filmes dele que não seguem essa estética, às vezes não por uma decisão consciente, vai ficar melhor, mas é simplesmente, porra, não tá funcionando. Era o que era possível. E ele já falou isso, às vezes tem determinadas decisões que você faz na hora de fazer um filme que não são as que você quer, são as que vai dar ali, foi, né? Mas eu fico pensando, assim, com respeito a esse aspecto da tecnologia, quanto à fruição, né? Porque me chama a atenção o próprio cinema, essa coisa dessas novas tecnologias. Eu lembro que quando começou a surgir aqui no Rio, assim, no Brasil, essa coisa do cinema 3D, né? Lembra dessa porra da galera usar um óculos, aquele óculos azul e vermelho? Lembra dessa merda? Tu lembra disso? Mas essa onda mais recente? Mais recente, cara, eu não enxergo o mundo 3D, cara. Eu vou enxergar o cinema 3D. Não, eu também não, porque eu sou estrábico, aí não serve. Eu só enxergo de um olho ou de outro, eu não enxergo com os dois ao mesmo tempo. Aí, tipo, enquanto eu tô falando contigo aqui, eu tenho que escolher qual olho que eu tô enxergando, Caralho, entendeu? E o 3D você tem que estar com os dois funcionando direitinho, assim, né? Aí, pra mim, nunca fez diferença nenhuma. Só que eu fico imaginando, assim, é um tipo de tecnologia que só serve no lugar, assim, né? Porque, assim, cada vez mais, no lugar que eu quero dizer, assim, na sala de cinema, né? Porque cada vez mais o cinema está se transformando em uma outra coisa, né? Com essa coisa das plataformas de streaming e tal, o pessoal tem consumido cinema, mas não mais na sala de cinema, né? Se consome muito cinema hoje em dia, muito mais do que há tantos anos atrás, né? Porque você consegue pagar um preço ridículo mensal e consegue, tipo, Netflix, Amazon Prime, essas coisas todas. E dentro da tua própria casa tu consegue assistir as produções mais recentes do mundo inteiro. Isso é uma tecnologia que impacta muito no tipo de produção, até porque os próprios diretores eles começam agora a produzir para esse tipo de plataforma e não mais para essa distribuição das salas de cinema necessariamente. Assim. Eles fazem contratos com essas plataformas. Só que eu fico pensando o quanto que isso impacta na fruição, no sentido do diretor. Porque, porra, muitas vezes o design de som ele é pensado por conta da sala de cinema. Muitas vezes a tomada ela é pensada por conta do tamanho da tela que tem dentro da sala de cinema, não sei o quê. E como isso agora está transformando esse... Não, mas com certeza esse impacto. Tanto que o pessoal da TV sempre falou isso. O tipo de enquadramento que se dava para os programas de TV, mesmo que fosse assim, seriados, ou, enfim, o cara vinha do cinema, mas ia fazer um seriado. Então, na época que a TV ainda tinha aquele formato 4x3, né? Que é um formato mais quase quadrado, né? Que era o que nós aí que nascemos nos anos 80 pegamos até pouco tempo. Agora tem esse formato mais
Widescreen. Que é o formato mais próximo de como nós enxergamos, porque o nosso campo visual é mais amplo na vertical do que na horizontal. Acho que é 16:4, não? É 16:4. Acho que é. Costuma ser, mas a gente tem certos casos do cinema que é mais amplo. Tem no Odeon, por exemplo, ela é quase assim, ela faz uma curva assim, né? Às vezes tipo às vezes a proporção assim 2,33 por 1. Né? Bem mais amplo que isso. Que é mais próximo do. Inclusive, esse tipo de formato mais amplo foi inventado nos anos 50 justamente para fazer concorrência à televisão. Mas qual era o ponto que eu estou querendo falar? Isso já acontecia já nesse período que havia televisão. Porque esses caras, eles perceberam que determinados enquadramentos não funcionavam com essa tela menor e com essa proporção de 4:3. Então não se usavam tipo, determinadas tomadas mais longas. Você pode ver série, etc. Quase sempre toma aquele plano americano que corta aqui da cintura para cima. Isso tem uma explicação, porque é o que funciona melhor nesse meio. O cinema de determinados cineastas, o Peter Greenaway, que é um cara que trabalha muito com tomadas quase composicionais, assim, são quase pinturas mesmo, a lógica. Você não vê, principalmente nos filmes dele dos anos 80, você não vê o cara um close assim. Você não vê, às vezes, nem o cara cortado nesses planos americanos. Você vê a figura inteira, e às vezes 2, 3. Então, tu tá vendo uma composição. E, cara, às vezes eu vejo nessas telas aqui e eu fico confuso. Que é provavelmente pensado para explorar o máximo da tela mesmo do cinema. Se for na tela convencional, aquela de televisão 4:3, então aí que não ia enxergar nada. Não ia funcionar. E não sei se você se lembra, poucas pessoas lembram disso. Porra, voltou o Chavioli. Voltou mesmo. Tinha alguns filmes que, na hora de fazer a telecinagem era a operação de transformar uma película num videotape, que era para o pessoal transmitir. Em alguns casos, demorei para perceber, a câmera parecia que ela se deslocava assim, tinha um tipo de deslocamento diferente, mais fluido. Isso aparecia no 2001, aparecia no Caça-Fantasma primeiro. Mas por quê? É porque a composição tava grande pra cacete dessa de tela larga, e tinha um personagem aqui falando, e tinha um outro aqui. Ah, pode crer! E não, na verdade, não era a câmera que estava se movendo. Pode crer! Era a câmera da telecinagem que fazia isso para poder o cara para poder cobrir o plano inteiro. Exatamente. Que tinha sido gravado. Exatamente. Ah, caralho, é mesmo. Agora que tu falou isso. Era um tipo de deslocamento diferente, tanto que era muito suave. Era muito suave. E eu me lembro quando eu vi essa porra, eu me lembro de ter visto no 2001, eu falei, caraca, porque dava um efeito legal, assim, tipo, parecia que o negócio estava deslizando. Era diferente, não era nem um traveling, nem era a câmera se mexendo no eixo, era um troço diferente. Mas era exatamente isso. Você vai ver, era uma composição só, nos extremos. Caralho, agora que tu falou, veio uma imagem na minha cabeça, cara, dessa porra, é mesmo, pode crer. Então não dava pro cara, porra, a não ser que fizesse com aquela coisa de barras. Que aí ia matar a porra do tempo que ia ficar na TV pequena. Exatamente. Tanto que só usavam as barras só no início, às vezes. É isso aí. Né? Então, por isso que às vezes você vê alguns filmes mais antigos e acontecia isso. A câmera... Caralho. E aconteceu o efeito contrário também depois, que quando começou a ficar popular esse efeito widescreen, quem assistia na TV velha, digamos assim, assistia o filme sempre cortado. Não sei se tu lembra dessa porra. Sim, porque ele ia pra TV com formato widescreen, então se tu tinha uma TV velha ainda, não tinha uma mais moderna, tu ficava assistindo ele quase que pela metade, assim, né? Então, se tinha uma cena como essa, por exemplo, que tinha 2 personagens, cada um numa ponta, tu via só o meio, não via nenhum. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Com certeza isso que você falou, a questão do som. Porque mesmo sendo essa tela widescreen, ainda assim é completamente diferente da experiência imersiva do cinema, da tela grande. Não, porque mesmo na widescreen existem as barras, né? Sim. Quando tu assiste, por exemplo, se tu assiste Netflix e tal, que mesmo com uma tela widescreen, porque ela não é do tamanho da porra não é a mesma, não é tamanho, não é a mesma proporção, né, da projeção da sala de cinema. Então ainda tem as barras ali embaixo e em cima para poder caber a porra toda, né? Agora, talvez o que esses meios hoje digitais propiciem, talvez algo que venha se generalizar, e eu acho que com essa capacidade digital mais ampliada, é a superação desse padrão do cinema de 24 quadros por segundo. Tanto que o italiano, muito tempo atrás,
tempo atrás é foda, não, 90, se não me engano. Esqueci o nome da porra do sistema dele. Era um sistema que ele projetava, se não me engano, a 60 quadros por segundo. Só que era foda porque precisava ter uma fonte de iluminação muito forte. Só que falam que as imagens eram muito fluidas. Aí parecia um negócio assim, quase. Dava um efeito assim, de realismo muito maior. Porque você vê o filme, bem mal, você nota que é um negócio meio. É porque nós já estamos tão acostumados a ver com aquela porra que nós já, digamos assim, naturalizamos algo que é artificial, né? Que é uma imagem. Sim. Já está dado, tipo, tá no limiar de perceber que não é algo picotado, mas não tem a fluidez de movimento. E desse padrão de negócio, fala com um negócio assim, extremamente. E talvez hoje, com essas novas tecnologias, permita isso. E vai ter um outro patamar sei lá, de imersão, porque é muito mais fluida a imagem, ela tá com mais quadros por segundo, né? Mas assim, para falar de outras artes, né? Como é que você. Rocha? Teca? Não, eu fico pensando nas artes plásticas mesmo, né? Que é uma coisa que normalmente o mais bacana é quando a gente está em loco, né? Porque aí a gente percebe, tipo, a dimensão, o tamanho, não sei o que. Tá? Porque, por exemplo, essa coisa do cinema, hoje em dia os diretores eles já começaram a produzir para plataforma de streaming, ou seja, já existe filme que o foco não é mais para ele ser distribuído em sala de cinema, é para ser distribuído em plataforma. E aí você vai assistir em casa mesmo e tal. Então é com uma outra jogada, né? Eu fico pensando nas artes plásticas, né? Porque o barato é você estar no lugar, para você perceber a dimensão da coisa, né? E né, o que a tecnologia impacta nisso, né? Eu só consigo imaginar na forma de produção. Que, por exemplo, você pode utilizar, sei lá, impressora 3D, coisas nesse sentido. Igual, porra, aquela. Tem dois artistas muito famosos que fazem aquelas esculturas hiper realistas, né? E tal. Que é muito impressionante. Bom, mano, continue. Estou ouvindo. Não, tá, né, a minha dúvida é essa, né? Em que medida que impacta. Eu consigo perceber o desenvolvimento, mas é claro, a fruição também, no sentido das pessoas conseguirem acessar uma obra que tenha uma dimensão hiperrealista, mas eu não consigo pensar, por exemplo, outras formas de impacto, né, nas artes plásticas. A não ser, por exemplo, essa coisa do realismo, né? O que teria além disso que a tecnologia pode contribuir para tornar a produção e a fruição nas artes plásticas uma coisa diferente do que já costuma ser, né? Só consigo ver o hiperrealismo. Só que aí, por outro lado, essa coisa do hiperrealismo até me incomoda um pouco, para falar a verdade. Assim como o videogame, né? O pessoal cada vez mais gosta de um videogame muito realista, né? Então, desses jogos que parecem, por exemplo, o pessoal que joga jogo de videogame de futebol. Aí o cara joga, parece que o jogador ele tá assistindo o jogo na televisão. Só que, porra, a graça de você jogar um videogame é que você sinta que você está jogando um videogame, né? Então, a mesma coisa, assim, a graça de, por exemplo, você ir a uma exposição de artes plásticas não necessariamente você parecer que você está vendo uma coisa da realidade. Eu quero ver coisas que não estejam no mundo real, entendeu? Aí eu fico pensando sobre isso, assim. No caso do... Várias coisas. Acho que no caso do hiperrealismo tem a ver isso, com o fascínio que as pessoas têm com a técnica, né? De porra, caralho, de reprodução do real, tipo, não conseguir fazer a distinção entre o que é o real e o artístico. Isso demonstra um certo virtuosismo do artista. Um certo virtuosismo, né? Eu acho que isso pode ser manipulado para justamente produzir efeitos, né? Tipo, enfim, eu acho meio que... Enfim, não vou negar que possa ter essa utilidade, mas, porra, não é o... A não ser que isso produza uma inquietação deliberada. Porque tem aquele papo do Vale, Uncanny Valley, né? De que determinadas reproduções elas chegam a um determinado ponto que elas produzem angústia, né? Tem até um japonês que produziu isso. Para você ver uma estátua de mármore, tudo branco, etc e tal, ela produz isso. Aí você vê aqueles cristos que tem naquelas igrejas de Minas.
aquilo já começa a te reproduzir. Que dá uma sensação de estranheza, de nervoso, assim, caralho. Porque parece, mas não parece. Aquilo é que produz assim, Canny Valley, tipo assim, o vale sei lá, do desconforto. Aí eu não sei se é isso, o cara tá trabalhando nisso com coisas assim tão próximas ao real, mas ao mesmo tempo você nota que não tem vida, aquilo gera mais. Enfim, eu não sei em que nível essas parece uma pessoa empalhada. Exatamente, né? A pessoa empalhada, isso gera uma. Esse pode ser explorado, não. Eu acho que, na verdade, o que você está explorando é meio o elemento virtuosístico, que aí já é besteira. Agora, quanto à questão da arte plástica, exigia. Enquanto não tiver, tipo, o capacete de realidade virtual lá que você. E assim, só para algumas sensações, porque aí depois vai precisar ter o plug. Que você consegue ter uma imersão. Não aquela coisa ridícula que o cara fica sendo autista. Vendo, porra, a realidade. Me lembro quando eu era criança assim, óculos de realidade. Aí era árvore, parecia. Toda pixelada lá. Era um tronco, um paralelepípedo assim. Parecia um Lego. A copa de árvore, um negócio. Tudo como uma copa. Porra! Que porra de realidade. Era igual o Atari. O gráfico do Atari. Você entrou no Atari, porra, realidade virtual. Você foi capturado pela fita do seu Atari. Porra! Enquanto não tiver um nível assim, realmente de imersão e, porra, e provavelmente mexa com outros sentidos, cara, porque determinadas coisas. É por isso que as pessoas continuam viajando. Continuam viajando, porque viajam também por questões de, porra, capital cultural, estar trampa, postar foto no Instagram. Mas, de fato, você vê a Nada coisa. substitui, né? Porra, cara, até coisas que você não tem. Cara, tem coisas que você só toma a escala do negócio no lugar. Cara, pô, um ambiente que a gente costuma frequentar ali, que é o Real Gabinete Português de Leitura ali, né, cara? Que nego, tipo, qualquer turista aqui no Rio e tal, porra, acha bonito ver foto, não sei o quê, mas quando a galera chega lá, é quase de chorar, assim, né? Tipo, fica, caralho, que porra é essa, né, cara? E nem é, assim, uma coisa, é foda pra caralho, mas não é, sei lá, tipo assim, do tamanho, né? É uma coisa, é pequeno, não sei o quê, mas é uma parada tão bem feita, tão impressionante, tão bonita, assim, que as pessoas ficam, caralho, que porra é essa, cara? Porque só foto não dá conta daquela parada, não assim. Não dá. Até coisas que você tá acostumado a ver. Quando foi a Catedral Momentos Nobre. Foi a Catedral de São Pedro. Pô, todo mundo já viu a Catedral de São Pedro, porra, lá Boa Vista do Galo, cara. Cara, mas lá é grande pra caralho, maluco. Eu não tava preparado. Caraca, cara, é muito grande. Cara, eu falei, cara, a igreja católica tá perdoada por ter roubado. Cara, foi bem gasto, né? É um espaço, cara, de outro. E todo mundo já viu. A imagem meio batida. Sabe que é grande pra caralho. Mas, cara, na hora ela fala assim, caralho, maluco, tu não tava preparado pra aquilo. Não tava preparado. Assistindo eu não fui, então nem sei também se ia também que o impacto. Provavelmente também ia ter outro. Não baque, né? Cara, é um negócio muito grande. É muito grande. É impressionante, assim. Você não espera. Assim. Definitivamente essas paradas, assim. E aí eu acho que é o grande lance das artes plásticas, assim. Que é. Você precisa. Eu acho que com relação ao tema que a gente está propondo aqui hoje, né, que é essa coisa da tecnologia e tal, né, a interação entre tecnologia e arte e tal, eu acho que no caso das artes plásticas, o grande lance é a forma de produção que vai, consequentemente, impactar na fruição. Só que eu acho que, inevitavelmente, é uma coisa que você precisa experimentar estando na frente do lance. Assim, não tem como. Não tem como, porque você pode colocar qualquer fotografia do tamanho que for, do tamanho real, pode ser do tamanho real de uma escultura, de qualquer parada, ou de um prédio, de uma jogada assim qualquer, mas é só você estando na frente do lance que tu vai
puta que pariu, que tu vai perceber assim, qual é a porque parada, a tua né? relação do corpo com a escala, com as Pois coisas, é outra coisa. É outra coisa. Um outro exemplo interessante aqui no centro, que é a antiga Academia Imperial de Belas Artes, que fica ali na rua perto da Praça Tiradentes ali. Acho que é rua da... Na Senhor dos Passos e na Rua Imperatriz Leopoldina. Então, mas tem um nome, aquela ruazinha ali que sai da Praça Tiradentes, chama Rua das Artes, tem um nome engraçado. Travessa das Artes, não tem um nome. Travessa Belas Artes, Aí tem lá, né, a reprodução da fachada. Mas eu não sei se aquilo está em escala, não. Será que não? Parece menor, né? Porque eu tenho essa impressão que o pórtico que hoje está lá no Jardim Botânico parece maior. Parece maior, né? Eu não sei. Pode ser também por causa disso. Está no contexto... Lá o pórtico está no meio do nada. É isso que eu ia falar. Tem outros prédios ali também que são maiores do que a eu não reprodução, sei, mas né? eu tenho a impressão que está menor. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, aquilo não causa o impacto que definitivamente o prédio deveria causar, sacou? Assim, tipo, você olha aquela porra ali, legal. Eu não sei, porque é uma reprodução também. Talvez se estivesse ali... Eu não sei, é difícil saber. Não, então, eu tô falando que se fosse o prédio de verdade... Sim, causaria, né? Mesmo que fosse daquele tamanho ali... sim, óbvio, não, com certeza. Você ia ter uma parada que não é olhando aquela reprodução. Você olha aquela reprodução, você fica... Você vê legal. isso quando o pessoal põe aqueles andames que reproduzem a fachada enquanto a obra está aí. Sim. Não diz nada, né? Não dá a mesma coisa. Não dá a mesma coisa. E tem certas coisas que às vezes nós estamos tão acostumados de ver que nós perdemos escala. Falei de São Pedro, mas a Candelária é grande pra caralho também. Pô, cara, é magnífica aquela igreja, cara. A Candelária é grande pra caralho. Só que ela não parece, porque ela tá cheia de prédio também. Em volta, exatamente. Arranha-céu. A Candelária é grande pra caralho. E a gente tá meio acostumado. Exatamente. A gente fica passando por ali, então não dá conta do tamanho daquela porra, da magnitude mesmo, assim, né? Porque é bonita pra caralho, né, bicho? A Candelária é grande pra caralho. E dentro é impressionante, né? Aquela abóbada. Pô, nossa, eu sou meio maluco das abóbadas, né? Adoro. Abóbada. Adoro o teto abobadado. Abobadado. Quando fizer esse sucesso aí, musical. Vem cá, você sabe se é verdade essa coisa desse projeto? Todo mundo fala dessa porra, né? Mas não sei se é verdade, não. Você que estuda mais isso do que eu. Não estudo nada. Só estudo formas de me enrolar. Não, de que houve esse projeto ali na era. Ali quando criaram a Presidente Vargas, que o Vargas teria pensado numa possibilidade de girar a catedral, a Candelária. Não, isso aí o pessoal misturou com duas coisas. Isso aí, essa sequência, essa história. Havia discussão de salvar a igreja de São Pedro dos Clérigos. Que igreja? Era uma igreja que ficava no meio do caminho ali, numa daquelas ruas lá, não sei se é a Rua do Sabão, sei lá, tá. que foi pro saco. Que era uma igreja até de planta elipsodal, que era tipo comum, né? E justamente por isso, como a Glória, em certa medida, né? Enfim, e foi se falado disso, de ela ser salva também uma igreja barroca e tal. E havia alguém proposto, tipo, pôr rolos de concreto debaixo da igreja e a igreja ser movida, né, para fora do itinerário da avenida e ser salva. Mas isso era nesse período, década de 40 ou é anterior? Não, sim, final dos anos 30 e 40, exatamente. Tá. Só que aí as pessoas misturaram essas duas histórias, que a Candelária seria girada com uma igreja que propuseram ser salva a partir desses rolos aí de concreto. Mas aí essa igreja foi pro saco. Mas foi pro saco com que tipo de transformação, tu sabe? Foi para a Avenida Presidente Vargas. Para Presidente Vargas. Ela estava ali no... no caminho da Presidente Vargas. Tá bom. Aí eu acho que as pessoas pegaram essa ideia da Candelária ser girada por causa dessa proposta que tinha para salvar dessa... Agora, essa de girar a Candelária, isso nunca ouviu. Não ouviu, foi foda. Depois dessa explicação erudita, nunca ouvi isso. Nunca ouvi. Aí, com certeza, porque eu já ouvi esse papo. Sim, saquei. Tipo, uma coisa... Misturou, né? Misturaram duas coisas. De fato, esse projeto realmente foi feito para essa igreja e isso foi considerado, mas depois cagaram andar. Agora, essa da Candelária, não. Entendi. Nunca foi considerado. Uma coisa que não foi feita na abertura da Presidente Vargas foi um obelisco que ficaria ali já na Praça 11
que é igualzinho lá da Avenida de Maio, lá de Buenos Aires. Ah, é mesmo? Porque aquilo é uma imitação, né? Qual que é o nome? 9 de Julho? Eu sempre esqueço qual que é o nome da. Não, de Maio não, tô falando merda. A 9 de Julho, a de Maio é outra. Aquela grandona que tem em Buenos Aires. Eu sei que tem 9 de julho em São 9 Paulo. Também tem, mas tem lá em Buenos Aires, tem a 9 de Julho. É 9? Não é mesmo? Sei lá, enfim. Essa também. Tem um obelisco no final da Rio Branco também, né? Tem, mas isso aí pelo menos anterior, essa porra, né? Obelisco de abertura. E mais modesto, né? Mas esse Não, bem mais modesto. Esse era para imitar mesmo Buenos Aires. Né? Porque a Rio Branco imitou a Champs-Élysées, né? E a outra era para imitar 9 de julho. Não, falam também que a Rio Branco era para imitar a Avenida de Maio, porque a Avenida de Maio é tipo uma das primeiras assim, grandes avenidas que são abertas em Buenos Aires. Né? E aí a Presidente Vargas é para essa 9 de julho, né? A imitação. Mas graças a Deus não fizeram esse obelisco. Bom, enfim, quer complementar aí? Falar do Chevette? Não, consegui fazer um rolo, troquei. Agora eu tô com Monza Vinho, 1935. A álcool também. Quem quiser, por favor, entre em contato. Você vive de rolos de carros. De rolos de carros. Que nem ex-Big Brother, né? De projetos, eu vivo de rolos de carros. Sempre tocando um carro pelo outro. Rolos. Projetos de vendas. Projetos de vendas. Nas revistas antigas de videogame tinha a seção de rolos. Não sei se vocês lembram. Tinha. Sério? Troca, rolo de jogo, essas coisas. Tinha rolo. É engraçado que essa expressão rolo, né? Rolo. Porque rolo pra mim é uma coisa que é enrolada, né? Acho que é mas pode ser também, essa lógica, né? Meio enrolada, assim, tipo. Talvez. Enfim, gente. Vou espiar. Caraca, esse episódio foi muito grande, hein? Caralho, 1h40. É um epos da MGM sobre arte e tecnologia. Mas a gente fala, hein? Vai falando. Enfim. A gente falando. Um beijo, até a próxima. Até a próxima. Tchau.